Meu nome é Olivia Sampaio e eu tinha 32 anos na manhã em que minha mãe tocou minha campainha pela primeira vez em 14 anos. Ela estava na minha varanda segurando uma pasta de couro. Sorriu como se tivéssemos almoçado na terça-feira anterior e citou o preço da minha própria casa para mim, do jeito que se lê uma conta em voz alta. 850 mil reais é o que é justo, Vivi. Eu nunca dei a minha mãe este endereço. Nunca dei a ela meu número de telefone, minha cidade ou meu nome em uma caixa de correio. Ela tinha tudo isso de qualquer maneira. No final daquele ano, minha mãe colocaria um preço em me criar. Um juiz leria sua caligrafia em voz alta em tribunal aberto. E meu pai, o quieto, o inofensivo, faria algo nos degraus do fórum que nem mesmo minha mãe esperava. Bem-vindos de volta ao Histórias de Drama Calmo. Este canal é onde as mulheres contam as histórias de família que antes só sussurravam, devagar, com firmeza e até o fim. Se essas histórias te encontram no momento certo, deixe um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever. Agora, deixe-me levá-lo de volta àquela manhã de sábado em março e ao som de uma campainha que nunca dei a ninguém o direito de tocar. Ela parecia bem, essa foi a primeira coisa que notei e odiei ter notado. Carolina Sampaio, 58 anos, cabelo arrumado, casaco passado, de pé na minha varanda em Lagoa Santa, Minas Gerais, a 2 horas da cidade de onde eu escapei. Mantive a porta de tela trancada entre nós. Alguma parte de mim ensaiou este momento por 14 anos, e cada versão de mim era mais esperta do que a versão que abre a porta. Vivi, disse ela, calorosa como uma gerente de banco na hora de fechar. Você parece magra. É estresse? Pequenos negócios fazem isso. Perguntei como ela me encontrou. Ela riu como se a pergunta fosse adorável. Te encontrei, querida. Nunca te perdi. Sampaio Contabilidade. Nome fofo. Você fez um anúncio no outono passado com aquela moça da padaria, a com as tatuagens no braço. E você tem um gato cinza agora. Ele fica na janela da frente. Minha boca secou. Ela continuou. Agradável como uma previsão do tempo. Você comprou este lugar em março há 3 anos. Site do cartório, querida. É tudo público. Eu acompanho. 14 anos de números não listados, de pagar aluguel em nomes de outras pessoas, de verificar o estacionamento antes de sair do carro. Ela esteve me observando o tempo todo, da mesma forma que um credor observa a garantia. Ela bateu a pasta de couro na palma da mão 2 vezes, suave como um batimento cardíaco. Não dirigi 2 horas para brigar, disse ela. Vim com uma oferta, uma justa. Justa para a minha família. Atrás dela, na calçada, a velha caminhonete azul do meu pai estava parada com o motor ligado, com uma forma curvada ao volante que não acenou e não olhou para mim. O que quer que estivesse naquela pasta, eles planejaram juntos. Para explicar o que estava naquela pasta, tenho que levá-lo de volta a Divinópolis, Minas Gerais, e a um caderno espiral com capa verde que ficava em cima da nossa geladeira. Minha mãe o chamava de o livro da família. Ele descia quando o dinheiro se movia, o que era sempre. Tênis novos para a aula de educação física iam para o livro. Uma excursão à capital do estado ia para o livro, com o lanche de saco itemizado separadamente. Quando eu tinha 14 anos, Iti Isdaru, consegui meu primeiro emprego servindo sorvete na sorveteria do Zé. Minha mãe me sentou à mesa da cozinha e explicou gentilmente, como uma coordenadora de benefícios, que eu já tinha idade para contribuir. Pensão, ela chamava. Que 150 por semana em um envelope, vencendo às sextas-feiras. Ela escrevia um recibo para cada envelope naquele caderno verde, data e valor com uma caligrafia tão perfeita que parecia impressa. Eu costumava acreditar que toda família tinha um livro assim. Então jantei na casa de uma amiga e ninguém me entregou uma fatura, e algo no meu estômago se deslocou e nunca mais voltou ao lugar. O único lugar onde a matemática parava
era na cozinha da minha avó Júlia, 3 ruas adiante, onde o chá era doce demais e nada custava nada. Ela me servia uma xícara de sua porcelana fina e dizia: Você não é uma conta, Joaninha. Você é uma menina. Só anos depois entendi por que ela dizia isso como um pedido de desculpas. Minha mãe não era cruel como os filmes mostram. Ela nunca me bateu, nunca gritou. Ela apenas mantinha o livro-caixa pacientemente, linha após linha, ano após ano, da mesma forma que outras mães mantêm álbuns de fotos. E aqui está a pergunta que eu carregaria até um tribunal. Que tipo de vida ensina uma mulher a fazer isso? Tá? Na primavera, em que completei 18 anos, minha mãe traçou meu futuro naquela mesma mesa da cozinha, com o livro verde aberto ao lado dela como uma escritura. Eu ficaria em casa. Trabalharia em tempo integral. O turno da noite paga melhor. Meus contra-cheques iriam para o que ela chamava de o saldo da criação. 18 anos de comida, roupas, aquecimento e paciência. Tudo isso amorosamente documentado. A faculdade era, em suas palavras, um item de luxo. E itens de luxo eram para pessoas com saldo zero. Eu disse não. Foi o primeiro não seco da minha vida e pousou naquela cozinha como um prato quebrado. Ela não gritou. Recalculou. Explicou que garotas ingratas que se afastam das dívidas familiares descobrem rapidamente o que o mundo cobra pelos mesmos serviços. E meu pai quieto, Raimundo Sampaio, que conseguia consertar qualquer máquina na fábrica e não conseguia olhar sua própria esposa nos olhos, ficou na porta com seu café e disse a frase que me seguiria por 14 anos. Apenas dê a ela o que ela quer, Vivi, é mais fácil. Naquela noite, arrumei 2 malas. Peguei meus sapatos de trabalho, minha certidão de nascimento e os 4.000 reais que escondi em uma caixa de absorventes. Porque mesmo aos 18, eu sabia que minha privacidade tinha um histórico de buscas. Caminhei até a rodoviária no escuro e peguei o primeiro ônibus que ia para qualquer lugar. E observei Divinópolis passar pela janela como uma cidade sobre a qual eu só tinha lido. Quero ser honesta com você sobre o que senti, porque não foi triunfo. Foi aritmética. Eu fiz a matemática que minha mãe me ensinou e concluí que não podia me dar ao luxo de ser filha dela. Levei 14 anos para construir uma vida que ela não pudesse tocar. Eu acreditava que tinha conseguido. Aqui está a parte da história em que devo dizer que lutei, e lutei. Mas vou poupá-los do violino. Servi mesas em uma lanchonete na beira da estrada e arrumei prateleiras à noite em um supermercado. Às vezes, ambos nas mesmas 24 horas. Dormi em um quarto alugado onde o aquecedor tinha 2 configurações, desligado e Saara. Aos 20 comecei as aulas noturnas na faculdade comunitária. Aos 22 eu tinha um diploma técnico em contabilidade e uma descoberta sobre mim, mesma. Sou assustadoramente boa em fazer os números contarem a verdade. Dê-me uma caixa de sapatos com recibos amassados e um pequeno empresário aterrorizado, e em uma semana eu devolverei a ordem. E ordem é apenas outra palavra para paz. Aos 26, abri meu próprio negócio. Sampaio Contabilidade. O que, sim, sou eu cuspindo no vento, pegando a palavra que minha mãe arruinou e fazendo-a pagar minhas contas. Fiz a contabilidade de uma oficina mecânica, uma padaria, 2 equipes de ar-condicionado, um pet shop com uma gaveta de dinheiro que parecia uma cena de crime. A padaria era da Raquel. Ela se tornou a irmã que não me foi dada, e eu guardei tudo. Cada contrato de aluguel, cada conta de serviço, cada extrato bancário do mês em que fiz 18 anos, arquivados por ano em pastas com etiquetas datilografadas. Raquel brincou comigo sobre isso uma vez, chamou de sua biblioteca do fim do mundo. Eu disse a ela que era um hábito profissional. Essa era uma mentira em que eu acreditava. A verdade, e foi preciso um tribunal para me ensinar, é que garotas que crescem sendo itemizadas nunca param de se preparar para uma auditoria.
Eu organizo meus temperos em ordem alfabética. Guardo recibos de combustível de carros que não possuo mais. Parece disciplina. Guarde esse pensamento porque cada página desse hábito de arquivamento estava prestes a te importar mais do que eu poderia ter precificado. Minha avó Júlia me encontrou quando eu tinha 25 anos, e digo encontrou, como se fosse difícil. Ela teve meu número o tempo todo. Apenas esperou até que me ligar não me custasse nada em casa. Depois disso, tivemos 2 anos de telefonemas aos domingos. Ela me contava sobre seus tomates e suas amigas da igreja, e perguntava sobre meus clientes como se fossem personagens de suas histórias. 2 vezes perto do fim, ela disse algo estranho. Ela disse: Eu fiz isso com sua mãe também, Joaninha. Só paguei diferente. Não insisti. Gostaria de ter insistido. Ela morreu na primavera, em que eu tinha 27 anos, 81 anos, dormindo com o rádio ligado. No funeral, minha mãe abraçou todos na fila de cumprimentos com a mesma duração exata, e do outro lado do caixão peguei-a me olhando do jeito que se olha para um depósito que se paga há anos. Não com saudade, com inventário. 2 semanas depois, um gerente de banco me ligou. Minha avó havia deixado uma conta com beneficiário em caso de morte. 80.000 reais, designados a um único nome: Olívia Sampaio. Ele enviou a papelada com um bilhete adesivo em caligrafia cuidadosa dizendo que ela havia estabelecido a designação 2 anos antes, pessoalmente afiada como uma navalha, e pediu a ele 2 vezes para garantir que iria diretamente para mim, sem inventário, sem desvios, sem discussão familiar. Sentei-me no chão do meu apartamento e segurei aquela carta por um longo tempo. Era dinheiro, mas não parecia dinheiro. Parecia uma porta sendo silenciosamente destrancada do outro lado. 15 minutos depois do almoço do funeral, no estacionamento da igreja, minha mãe me fez uma pergunta, doce como um pudim. O que você planeja fazer com o dinheiro da família? Não toquei no dinheiro da Júlia por 2 anos. Ficou em sua própria conta. E alguns meses, quando um cliente pagava com atraso e minha conta corrente ficava magra, eu olhava para ele como se olha para um bote salva-vidas. Então a casa na Alameda dos Cravos apareceu à venda. Uma pequena casa de tijolos em Lagoa Santa, com uma janela saliente na frente e um quintal que pegava sol o dia todo. 850.000 reais. Eu tinha 29 anos, levei 670 mil para a escritura. Os R 80 mil da Júlia mais com 90 mil reais. Eu tinha economizado R$ 1 chato e lindo de cada vez. Li cada página daquele pacote da escritura, rubricado como um cirurgião. E quando o oficial do cartório deslizou a escritura pela mesa e disse: Parabéns. Tive que me ausentar para o estacionamento por 1 minuto, e não vou lhe contar o que fiz lá fora, mas minha maquiagem não sobreviveu. Na primeira noite, dormi no chão da sala porque minha cama não havia chegado, e foi o melhor sono da minha vida adulta. Na primavera, plantei cravos ao longo da calçada, porque uma casa na Alameda dos Cravos sem cravos é um erro de contabilidade. Coloquei a xícara de chá da Júlia, a de porcelana fina, no parapeito da janela da cozinha, onde a luz da manhã pudesse encontrá-la. Por 3 anos, aquela casa abrigou toda a minha vida tranquila. Trabalho na mesa da cozinha, o pão do dia anterior da Raquel, o gato cinza que eu não planejei. Eu costumava ficar na porta algumas noites, apenas olhando para tudo, pensando, totalmente pago, livro caixa de ninguém, na meu. O que eu não pensava era no site do cartório de registro de imóveis, onde cada escritura é pública, pesquisável, gratuita. Uma carta de amor, se a pessoa que a lê for construída de uma certa maneira. Então lá estava ela, 3 anos depois, batendo aquela pasta de couro na minha varanda. Ela abriu contra o antebraço, como uma garçonete com uma bandeja de contas, e a virou para mim através da tela. A primeira página dizia, em negrito que ela mesma centralizou:
Acordo de propriedade familiar. Ela tinha digitado na biblioteca, eu descobriria mais tarde, e lia-se como um bilhete de resgate editado por uma secretária de igreja. A oferta era esta: eu venderia aos meus pais a casa na Alameda dos Cravos por R$ 850 mil. Exatamente o que você pagou, Vivi, centavo por centavo. Ninguém está te enganando. Eles já haviam vendido a casa em Divinópolis. Meu pai tinha se aposentado mais cedo, com uma penalidade, o que ela mencionou do jeito que se menciona um ferimento de guerra. A casa valia cerca de R$ 1.165 mil na época. E nós duas sabíamos disso, e esse era o ponto. A diferença de 325 mil, ela explicou pacientemente, era o saldo da criação. 18 anos de pensão chamados a cobrança. Você comprou isso com o dinheiro da Júlia, disse ela, e sua voz perdeu o calor como um casaco. E o dinheiro da Júlia era meu dinheiro. Aquela mulher me devia uma vida inteira, e ela me pulou para me provocar e cansei de ser pulada. Eu disse, não, apenas não. Sem redação anexada, o que para mim foram 14 anos de terapia em um único fôlego. Minha mãe olhou para mim por um momento e então seu rosto mudou, da mesma forma que uma tela muda quando a energia acaba. Toda a gentileza desapareceu de uma vez. Não estamos pedindo de Olivia, disse ela. Estamos cobrando. Ela enfiou a pasta na porta de tela e voltou para a caminhonete. 30 dias, ela gritou por cima do ombro, como um consultório de dentista confirmando uma consulta. Deixe-me parar aqui e perguntar algo, de amigo para amigo. Se uma mãe que você não via há 14 anos aparecesse na sua varanda com uma conta pela sua infância, você teria aberto aquela porta de tela? Me diga nos comentários, porque naquela manhã, por cerca de 3 segundos, eu quase abri. E se você já teve que trancar uma porta contra sua própria família, inscreva-se, porque o resto dessa história é para você. Aqui está o que fiz com o resto daquele sábado. E estou contando as partes chatas de propósito, porque as partes chatas foram o que me salvaram. Fotografei cada página do seu suposto acordo antes de tocá-lo com as mãos nuas. Depois o embalei como sobras. Anotei a hora que ela chegou, a hora que saiu, o que ela disse, como era a caminhonete. Então sentei no chão da minha cozinha com o gato e tremi por uns 10 minutos, porque você pode ser organizada e aterrorizada ao mesmo tempo. Pergunte a qualquer contador em abril. Na segunda de manhã, liguei para 2 escritórios de advocacia em Belo Horizonte e contratei o que nem me prometeu nada. Denise Rios, litígio civil, um aperto de mão como um grampeador. Ela leu o documento da minha mãe 2 vezes, pousou e disse: isso é uma lista de desejos, não um contrato. Sem contraprestação, sem assinaturas, nada executável. Então ela bateu na página e acrescentou a frase que eu repetiria para mim mesma por meses. Mas sua mãe acredita nisso. Essa é a parte perigosa. Pessoas que acreditam na própria papelada não param na varanda. Suas instruções foram simples. Não atenda ligações de números desconhecidos. Não os encontre sozinha em lugar nenhum. Nunca. Toda comunicação por escrito. Tudo salvo. Contei a ela sobre meu hábito de arquivamento, as pastas por ano, e ela sorriu pela primeira vez naquela reunião. Bom, você pode ser a primeira cliente que já tive que se preparou demais. Na minha saída, ela fez mais uma pergunta casual como um guarda-volumes. Alguém mais na família sabe seu endereço? Parei com a mão na porta, porque a resposta era minha tia Sônia, a irmã mais nova da minha mãe, que me mandava um cartão de Natal todo o ano e que nunca, nenhuma vez, conseguiu guardar um segredo de Carolina Sampaio em sua vida. A campanha começou antes dos 30 dias terminarem. Essa é a coisa sobre a qual ninguém te avisa. O processo judicial é a segunda frente. A primeira frente é a história. E minha mãe tinha uma vantagem de 14 anos na história.
Tia Sônia me ligou chorando em uma noite de terça-feira e não estava atuando. Isso é o que tornava tudo horrível. Como você pôde, Vivi? Seus pais são idosos. Eles venderam a casa porque pensaram. Ela se interrompeu. Porque não tem para onde ir. E você está sentada em uma casa grande, sozinha. Perguntei a ela, em voz baixa, o que exatamente minha mãe havia lhe contado. Sônia disse que Carolina havia mostrado à família uma pasta, recibos de tudo que eles sacrificaram, e explicou que eu tinha pegado o dinheiro da vovó Júlia, dinheiro que era para a tia família, e o escondido deles enquanto envelheciam. A corrente de oração na igreja deles em Divinópolis acrescentou meus pais pelo nome e a mim também. A filha rebelde. Senhor, amoleça seu coração. A notícia corre por uma estrada de interior mais rápido que a fibra ótica. Um dos meus clientes de ar-condicionado, um bom homem, com um primo em Divinópolis, ligou naquela sexta-feira, pedindo desculpas, arrasado, e cancelou sua conta. Coisas de família, disse ele. Muito complicado. Quero que você note o que não fiz, porque me custou algo. Não postei meu lado. Não liguei para os primos com minha pasta de provas. Denise disse que o tribunal é a única sala onde a verdade ganha um microfone, e em qualquer outro lugar são apenas duas mulheres gritando em um estacionamento. Então, eu registrei data, hora, o que foi dito, o que custou, alimentei o gato e fui para a cama com o coração batendo, como uma secadora com um sapato dentro. Segunda-feira, no Pacacriati, uma carta registrada chegou de um escritório de advocacia em Divinópolis. O papel timbrado dizia Barros End Associados e a carta dizia, em 3 parágrafos de trovão alugado, que meus pais exigiam a transferência da propriedade da Alameda dos Cravos, um bem adquirido com recursos familiares, no prazo de 14 dias ou um litígio se seguiria. Denise a leu em voz alta em seu escritório, com os óculos na ponta do nariz, do jeito que se lê a redação de um aluno do ensino médio. Adquirido com recursos familiares. Ela repetiu. Isso é uma teoria jurídica do jeito que um horóscopo é uma previsão do tempo. Sua resposta foi de uma página. Dizia em advoguês, não. E também, mantenha seus clientes longe da varanda dela. Então ela pousou a caneta e me deu a conversa que eu daria qualquer coisa para não ter ouvido. Ela disse que mesmo um caso sem fundamento se arrasta por meses. Resposta, descoberta, depoimentos, petições. A entrada dela foi de 25 mil. Paguei com o fundo para o telhado e lembro-me de pensar, lá se vão as telhas novas. As velhas vão aguentar. Aqui está o que entendi apenas mais tarde. E quero que você saiba agora, porque alguém ouvindo precisa. Um processo sem mérito não é projetado para vencer. É projetado para sangrar. Todo mês que ele permanece vivo, custa ao réu dinheiro, sono e clientes. E para uma autora como minha mãe, isso não é um efeito colateral. É o produto. Barros cobrava por hora e não precisava acreditar nela. Ela não precisava ganhar a casa. Precisava de mim cansada, sem dinheiro, amolecida, para que um dia eu assinasse algo só para acabar com aquilo. Denise chamou pelo que era, um cerco. E minha mãe, que uma vez cobrou aluguel de uma menina de 14 anos em seu próprio quarto de infância, sempre foi muito, muito boa em aguentar um cerco. 31 dias depois da varanda, um oficial de justiça me entregou um envelope no meu próprio capacho. Disse, desculpe, moça, como se estivesse falando sério, e foi embora. Sampaio versus Sampaio, vara civil da comarca de Lagoa Santa. Minha mãe, autora. Eu, ré. Ação 1, enriquecimento ilícito. Ação 2, fideicomisso implícito. Ação 3, stopel promissório. Uma frase que soa como uma doença que cavalos pegam. E de certa forma é. A petição inicial contava uma história onde os 80 mil dólares da Júlia
Eram dinheiro da família, desviado por uma neta ardilosa, onde eu havia prometido verbalmente aos meus pais um lar na minha casa um dia, e onde o único remédio justo era que o tribunal declarasse que eles detinham um interesse na Alameda dos Cravos. E grampeado atrás, a peça que fez minhas mãos gelarem, uma averbação de litispendência já registrada na minha escritura. Denise traduziu. É uma bandeira no seu título, disse ela. Enquanto o caso estiver vivo, você não pode vender, não pode refinanciar, não pode tocar no seu próprio patrimônio sem o processo deles junto. Não significa que eles estão ganhando. Significa que eles estacionaram um carro na sua garagem e o guincho leva meses. Li aquela petição na mesa da minha cozinha 3 vezes. A redação jurídica era de Barros, toda cheia de cotovelos e latim, mas por baixo do verniz eu podia ouvir a voz dela em cada parágrafo, o calor de gerente de banco sobre o aço forjado, a aritmética de uma mulher que esperou 14 anos para esta conta vencer. Não estamos pedindo, estamos cobrando. Na última página, na lista de provas que a autora pretendia usar, item 1 parou minha respiração. Prova A, o livro caixa da família. Ela ia levar aquele caderno verde a um tribunal como se fosse prova. A cópia do livro caixa chegou na descoberta em uma quinta-feira, digitalizada página por página, e cometi o erro de abrir o arquivo no almoço. Lá estava, a capa verde, as colunas perfeitas, toda a minha infância a varejo. Minha mãe o havia submetido voluntariamente como prova do que a petição chamava de um padrão documentado de empréstimos intrafamiliares. Na mente dela, aquele caderno era sua Bíblia e seu extrato bancário em um só. Prova de que ela tinha feito tudo certo. Rolei a tela no meu notebook até a luz da cozinha mudar e meu café esfriar. A primeira entrada era datada do ano em que completei 1 ano. Fraldas, fórmula, consulta médica, naquela caligrafia impressa e arrumada, com um saldo acumulado, como se eu tivesse nascido devendo. Página após página, os tênis, a excursão, o lanche de saco itemizado, depois os envelopes de sexta-feira, dos 14 anos em diante, 150 por semana. Cada um recebido e registrado com um pequeno visto de satisfação. Pensão coletada. Tive que fechar o notebook por um tempo depois dessa. Quando mostrei a Denise, esperava uma cara de pôquer de advogada. Em vez disso, ela ficou em silêncio, virou as páginas, ficou mais silenciosa e finalmente disse a única frase que a ouvi dizer suavemente. Olivia, faço isso há quase 20 anos e nunca vi um autor me entregar sua própria inquirição. Ela marcou a página onde o dinheiro de babá de uma criança era aplicado contra juros. Minha mãe, em algum momento, começou a cobrar juros, e ela olhou para mim por cima dos óculos e perguntou se eu estava pronta para o que um juiz poderia fazer com isso. Eu disse que não sabia, o que era honesto, porque havia uma versão disso onde um tribunal cheio de estranhos lia aquele livro e dava de ombros, e eu tinha sido criada pela única mulher que faria isso. Naquela noite choveu do jeito que Minas Gerais quer dizer em junho e não consegui dormir. Então fiz o que faço em vez de desmoronar. Fui ao armário do corredor e peguei a caixa de arquivo morto. Uma caixa, papelão marrom, do tipo que guarda a planta de um homem demitido nos filmes, exceto que a minha guardava 14 anos de mim, extratos bancários do mês em que fiz 18 anos em diante, cada depósito rastreável a um contra-cheque com meu nome. O contrato de aluguel do quarto com o radiador bipolar. Declarações de imposto de renda. Todos os anos, todos os anexos. A papelada da conta com o beneficiário em caso de morte da Júlia. O bilhete adesivo do gerente do banco ainda anexado. O arquivo completo da escritura da Alameda dos Cravos. Cada página rubricada OS. E em uma pasta plástica no fundo, a coisa que nem a Raquel sabia que eu guardava. Um tijolo de recibos amarrados com elástico, na caligrafia da minha mãe, dos envelopes de sexta-feira,
dos 14 aos 18 anos, que eu peguei do meu quarto na noite em que saí, porque alguma parte animal de mim já sabia que um dia eu precisaria provar o que minha infância tinha custado. Espalhei tudo pela mesa da cozinha e fiquei sentada ali, à luz da tempestade, e algo no meu peito virou, devagar, como um motor pegando. Ela queria brigar com livros caixa. Ótimo! Eu tinha sido mantida como um livro caixa e sobrevivi para me tornar uma mulher que os mantinha melhor. Encontrei um marcador preto e escrevi na ponta da caixa, em letras de forma, Sampaio versus de Sampaio, e a coloquei perto da porta como uma mala pronta. Havia uma frase na minha garganta naquela noite, uma que eu ainda não tinha conquistado e não estava pronta para dizer na cara dela. Amor não é um empréstimo. Levaria quase um ano para eu dizer isso em voz alta, e quando o fizesse, seria sob juramento, na pior sala da minha vida. Ela tinha o livro dela. Eu tinha todos os outros pedaços de papel do mundo. Meu depoimento aconteceu em uma sala de reuniões no escritório de Barros, em Divinópolis, com café ruim e uma taquígrafa em cujo rosto amarei para sempre, porque nunca se moveu. Barros era um homem grande, de voz suave, que fazia perguntas como se estivesse te ajudando a atravessar a rua. Não é verdade que sua família a abrigou por 18 anos? Não é verdade que você foi sustentada? Sua palavra favorita, sustentada, durante sua infância. Você não concorda que o dinheiro da sua avó era dinheiro da família? Denise me treinou por 2 noites inteiras, e sua regra era uma frase longa. Responda à pergunta que lhe foi feita, não ao filme que ele está fazendo. Então eu fiz. Sim, eu morava lá. Sustentada é uma palavra que eu não usaria. A conta era com beneficiário em caso de morte para mim, pelo nome. O banco tem os registros. 4 horas disso. Minha mãe sentou-se do outro lado da mesa o tempo todo, com seu casaco de igreja, enxugando os olhos secos com um lenço de papel dobrado toda vez que Barros dizia a palavra família. Uma performance tão praticada que tinha um ritmo ao qual se podia colocar música. Mas aqui está a parte que me seguiu para casa. Para construir suas perguntas, Barros continuava se referindo a uma pilha de impressões, e eram as postagens de mídia social da minha empresa de 6 anos para cá. O anúncio com a Raquel, uma foto do meu escritório com o gato na mesa, um post de agradecimento de um cliente de 4 novembros atrás, anotado na margem com uma caligrafia que eu conheceria em qualquer lugar. Minha mãe não tinha simplesmente me procurado quando queria a casa. Ela andava me lendo por anos, me imprimindo, me arquivando, cuidando de mim, ela diria mais tarde, com total sinceridade. Na volta para casa, finalmente entendi a sensação de vazio sob minhas costelas. Você não pode ser encontrada se nunca esteve perdida, apenas observada. O depoimento da minha mãe foi em outubro, e eu compareci porque Denise disse que vê-la responder sob juramento valia mais do que qualquer transcrição. E Denise estava certa, mas não da maneira que nenhuma de nós esperava. Por uma hora, ela atuou para a taquígrafa, os sacrifícios, as noites sem dormir, a filha que desapareceu sem uma palavra, lenço de papel a postos. Então Denise perguntou, quase gentilmente, de onde veio a ideia de um saldo da criação, da família. Se alguém já havia mantido tal livro-caixa sobre ela, e minha mãe largou o lenço. O que saiu dela então não soou ensaiado, e essa é a única razão pela qual posso lhe contar esta parte com alguma pena na boca. Ela tinha 19 anos, disse ela, quando seu pai morreu e a casa da Júlia ficou silenciosa e fria. Ela trabalhava no caixa da loja de tecidos de dia e limpava escritórios à noite. E todo dia de pagamento, ela endossava seu cheque para a mãe naquela mesma mesa de cozinha. Ela criou a Sônia, arrumou as lancheiras da Sônia, passou os vestidos do coral da Sônia. Havia um programa de enfermagem em Belo Horizonte com seu nome em uma carta de aceitação. E Júlia disse, no próximo ano, depois que estivermos em dia.
Houve 9 próximos anos. Eu paguei minha mãe de volta cada centavo de mim, disse ela, e seu queixo estava firme, mas suas mãos não. É isso que uma filha é. Eu paguei. E então, no final, minha mãe pega 80 mil reais, minha herança, meu pagamento atrasado, e os entrega por cima da minha cabeça para dar a única pessoa que nunca pagou ninguém. A sala ficou muito quieta. Por um fôlego, vi a jovem de 19 anos naquela mesa fria e entendi toda a minha infância como sua fatura para uma mulher morta. Então, Denise perguntou se ela também havia cobrado juros do dinheiro de babá de sua filha, e minha mãe disse sem piscar: o dinheiro ensina, foi para o bem dela. A pena na minha boca secou. Na saída, Denise disse baixinho: agora entendo por que você guardou todos os recibos. Até novembro, a família se organizou da mesma forma que o sal grosso se organiza, em uma peneira vibratória. Sônia entregou seu ultimato por telefone em um domingo, com a voz embargada. E para registro, acredito que ela me amava enquanto dizia: desista da sua reconvenção, Vivi. Não havia reconvenção. Havia eu me recusando a entregar minha casa, mas era assim que Carolina a chamava. Desista. Venha para o almoço de domingo e tudo isso desaparece. Ou não. Entenda que cada pessoa naquela mesa só te conhecerá como a garota que processou a própria mãe. Eu disse: tia Sônia, ela entrou com o processo. Houve uma longa pausa e então ela disse a coisa mais triste que alguém disse o ano todo. Querida, não é assim que ela conta. E ela é a que está na mesa. Os cartões pararam depois disso. Primos com quem cresci ficaram em silêncio comigo. Meu telefone se encheu de números desconhecidos que deixei tocar contra a caixa postal de Denise, como ondas em um quebra-mar. E então, em uma terça-feira depois da meia-noite, um que atendi, meio adormecida, sem identificador de chamadas. Silêncio. Respiração. E então a voz do meu pai. Baixa, áspera, mais perto do telefone do que ele jamais esteve de mim. Vivi, apenas dê a ela o que ela quer, por favor, é mais fácil. 14 anos, e essas foram as primeiras palavras. Sentei-me no escuro com a mão espalmada no edredom e fiz a ele a pergunta que guardava desde os 18. Mais fácil para quem? Pai. A respiração continuou por mais um segundo. Então a linha clicou, suave, como uma porta encostada, não batida. Deitei-me de volta e encarei o teto e pensei. Ele me ligou da garagem, sussurrando. E alguma esperança velha e estúpida em mim arquivou isso como amor? Lembra dessa esperança? Ela tem mais uma cena nessa história. Dezembro fez o seu melhor para me quebrar. E chegou mais perto do que gosto de admitir. As contas do advogado ultrapassaram R$ 45 mil. A entrada há muito se foi. As faturas chegavam com os cartões de Natal. A litispendência já me custou dinheiro vivo. Eu estava há 3 semanas de refinanciar para uma taxa que me economizaria R$ 960 por mês. E a bandeira no meu título matou isso no banco como uma mão sobre uma vela. Um segundo cliente saiu, gentil, mas foi embora de qualquer maneira. Raquel contra-atacou intimidando 2 fornecedores da padaria a me enviarem seus livros, o que é a única razão pela qual minhas próprias luzes permaneceram acesas. E se você algum dia se perguntar o que realmente é família, é isso. E uma noite, na mesa da cozinha, onde todos os grandes danos dessa história continuam acontecendo, fiz o que faço para viver. Calculei os números da minha própria mãe. 2 colunas em um bloco amarelo. Coluna 1. Acordo. Barros havia sugerido um número através de Denise. 160 mil reais e o processo desaparece. Litispendência liberada. Todos voltam para seus cantos. Fundo para o telhado foi-se. Fundo de emergência foi-se. Um empréstimo contra o negócio? Provavelmente, mas acabado em 60 dias. Coluna 2. Lutar. Denise acreditava que venceríamos na lei. Acreditava como um carpinteiro acredita em um nível.
Mas a matemática honesta dizia meses a mais, milhares a mais, nenhuma garantia, e o apetite da minha mãe por um cerco já provado ao longo de 4 décadas. Sentei-me ali por um longo tempo com a caneta. Então olhei para a caixa de arquivo morto perto da porta, com a matemática da solteirice dela dentro, e entendi algo com todo o meu corpo. 160 mil reais não comprariam um fim. Comprariam um recibo com minha assinatura, prova finalmente de que o saldo da criação era real. Cada real ensinaria a ela que o livro caixa funcionava. Risquei a coluna 1. De manhã, Denise ligou antes que eu terminasse meu café. A descoberta está encerrada, disse ela, e não há nada nela além daquele caderno e sentimentos feridos. É hora de pedir ao tribunal para encerrar isso. Petição de julgamento antecipado. Vou entrar amanhã. Amigo, sentado onde eu estava com o bloco amarelo e o café frio, qual coluna você teria escolhido? Seja honesto nos comentários, porque conheço muitas mulheres boas que teriam pago os 60 mil reais só pela paz, e nunca julgarei nenhuma delas. E se você ainda está comigo, inscreva-se, porque o que o juiz fez com o caderno verde da minha mãe é a parte que eu teria atravessado a neve para ver. Denise explicou nossa petição do jeito que explicava tudo, como uma mulher montando uma espingarda em uma toalha limpa. 3 lâminas, disse ela. Primeiro, o dinheiro nunca foi deles. Uma conta com beneficiário em caso de morte é uma transferência legal. Completa no momento em que Júlia assinou a designação. Direta, pessoal. O inventário nunca a toca. Tínhamos a declaração do gerente do banco. Júlia entrou sozinha. Lúcida, deliberada, 2 anos antes de falecer, e confirmou seus desejos 2 vezes. Segundo, o Estatuto das Fraudes. Em Minas Gerais, uma promessa sobre um interesse em um imóvel só é executável por escrito. E não havia escrito porque não havia promessa. Apenas uma história sobre uma, contada pela única pessoa que lucrava em contá-la. Terceiro, o enriquecimento ilícito exige que o autor tenha conferido um benefício ao réu. Minha mãe nunca colocou um real, um prego ou uma hora na Alameda dos Cravos. O que ela conferiu, Denise disse secamente, foi uma infância faturada a preço de mercado, e não há causa de pedir para cobrar aluguel do seu filho e se arrepender do preço. Enquanto ela montava as provas, pediu a papelada do banco da Júlia e foi quando finalmente abriu o envelope. Tinha vindo com os documentos da conta 5 anos antes, marcado com a caligrafia torta da artrite da Júlia. Para Olivia, quando a Carolina te encontrar. Quando? Não se. Eu o arquivei sem abrir, porque há correspondências para as quais você precisa estar forte o suficiente. Dentro, um único cartão de anotações. Nunca foi sua dívida, Joaninha. Foi minha. Não a há. Pague 2 vezes. Sentei-me no estacionamento de Denise e li até as palavras pararem de nadar. Minha avó observou o livro-caixa sendo escrito e sabia exatamente de onde vinha, de trás para frente, de mãe para mãe para mãe. A audiência foi marcada para a segunda semana de janeiro, ambas as partes ordenadas a comparecer. O tribunal em Lagoa Santa cheira a poeira de radiador e verniz velho. E o juiz, Dr. Alencar, o conduziu como um homem com neve em sua garagem e sem paciência para teatro. Ele chamou Barros primeiro. Mostre-me o escrito, doutor. Não havia escrito. Mostre-me o benefício que sua cliente conferiu a esta propriedade específica. Barros proferiu uma longa frase sobre recursos familiares e a totalidade do sacrifício. E Alencar Azevedo a deixou morrer de causas naturais ao ar livre. Então o juiz fez a coisa que descreverei a alguém pelo resto da minha vida. Ele pegou a prova A, o caderno verde da minha mãe, submetido por seu próprio advogado, como prova do padrão de empréstimo familiar. Ele virou as páginas com um dedo, sem pressa, a sala inteira quieta o suficiente para ouvir o papel. Ele parou,
Leu uma linha para si mesmo, então a leu em voz alta, lentamente para o registro. Pensão. 14 anos recebida. Ele ergueu os olhos não para Barros, para a minha mãe. Senhora, essa entrada está em sua caligrafia? E minha mãe, quero que você entenda que ela não estava envergonhada, que a vergonha nunca esteve no prédio com ela. Sentou-se mais reta e disse: Sim, meritíssimo, sempre mantive livros justos. Ela pediu para dizer algo e Alencar, Deus sabe por quê, deu-lhe 1 minuto e ela o usou para dizer, educadamente, a parte silenciosa. As famílias mantêm contas, meritíssimo. Os filhos são um investimento, como qualquer outra coisa. Não estou pedindo caridade. Estou apenas cobrando o que me é devido. O radiador estalou. Em algum lugar atrás de mim, um estranho exalou baixo, como se tivesse levado um soco. Alencar olhou para ela por um longo momento e então disse uniformemente: Senhora, essa pode ser a frase mais triste que alguém já disse no meu tribunal. Ele juntou os papéis. Decisão por escrito, disse ele. Sessão encerrada. Minha mãe sorriu para Barros como se tivesse corrido bem. A decisão saiu 8 dias depois. Julgamento antecipado para Gil Ré em todas as 3 ações. O tribunal não encontrou nenhum escrito, nenhuma promessa, nenhum benefício conferido, e observou em uma nota de rodapé que li mais vezes do que admitirei, que a própria prova da autora documentou não empréstimos, mas a monetização sistemática de uma criança menor. Litispendência ordenada a ser liberada. A casa era minha de novo, por completo, da escritura à comieira. Raquel trouxe um bolo com uma casa desenhada em glacê, e comi uma fatia e nos surpreendi chorando nela, o que ela fingiu não ver, e é por isso que ela é a Raquel. Então Denise ligou com a próxima coisa, porque sempre há uma próxima coisa. Ela queria entrar com uma petição de sanções. Conduta frívola, é como se chama. O processo não tinha base legal, e Barros sabia, ou deveria saber. A lei permite que o tribunal faça o autor pagar os honorários advocatícios do réu exatamente por isso. Meu corpo inteiro se encolheu. Tinha acabado de passar 1 ano sendo cobrada e agora eu seria a que estenderia uma conta? Para minha própria mãe? Ouvi-me dizer, não quero me tornar ela. E Denise, que cobra por 10º de hora e não gasta palavras, disse isto. Olívia, ela queimou mais de 56 mil reais do seu dinheiro, usando o de tribunal como uma arma. Pedir ao tribunal para devolvê-lo não é manter um livro-caixa. É apagar um incêndio. Você tem o direito de não pagar pelo seu próprio assalto. Pensei no fundo para o telhado, no refinanciamento morto, no cliente que pediu desculpas enquanto saía. Eu disse a ela para entrar, com a petição. Custos reais, nem R$ 1 a mais. Naquela noite, Sônia mandou uma mensagem pela primeira vez em semanas. Sua mãe diz que isso não acabou. Ela vai recorrer até o último suspiro. A audiência de sanções aconteceu na última semana de fevereiro e minha mãe chegou sozinha. Barros havia se retirado 2 semanas antes. Suas contas, descobriu-se, também não estavam sendo pagas. E há um tipo de poesia nisso que ainda lhe sou grande o suficiente para apreciar devidamente. Ela se representou. Trouxe uma pasta nova, mais grossa, com novas páginas datilografadas. E quando o juiz perguntou por que ela havia movido ações sem base legal, ela se levantou e apresentou o que genuinamente acreditava ser seu caso: os sacrifícios, a ingratidão, o saldo da criação, a aritmética que ela carregou por tanto tempo que havia deixado sulcos nela. Alencar a deixou falar mais do que precisava. Eu o observei entender em tempo real que não estava olhando para uma trapaceira. Estava olhando para uma crença verdadeira, o que é pior. Ele a interrompeu no meio, gentilmente, como se tira as chaves de um amigo bêbado, e decidiu. Conduta frívola,
sentença contra sua autora pelos honorários advocatícios razoáveis da ré 58.000 reais. E minha mãe se virou ali mesmo antes que o som do martelo se assentasse e se dirigiu à galeria. 3 aposentados e um homem esperando por um caso de zoneamento, como se fossem a família reunida no almoço de domingo. Vocês veem, ela disse, e sua voz era pura admiração, pura injúria. Vocês todos veem o que ela é? Ela está cobrando da própria mãe. O homem do zoneamento estudou suas botas. Sentei-me muito quieta enquanto a sala se esvaziava, aquela frase ecoando em mim como um cano atingido, porque ela quis dizer isso. Em qualquer país em que minha mãe viva, a vítima é sempre ela. Os livros são sempre justos, e eu sou para sempre a devedora que fugiu. Pensei que a parte do tribunal da minha vida terminou naquele corredor. Não terminou, apenas mudou de andar. Aqui está tudo o que me lembro dos 11 minutos seguintes, porque me foi pedido para lembrar deles sob juramento, e os detalhes não se movem mais. Era meio-dia, final de fevereiro, céu azul duro. Os degraus do fórum tinham sido salgados naquela manhã, migalhas brancas rangendo sob os pés, e o corrimão de pedra usava uma manga de gelo velho em seu lado norte. Denise tinha voltado para dentro para pegar suas luvas. Fiquei no 3º degrau de baixo, casaco aberto. O frio parecia limpo depois daquele tribunal, como enxaguar um copo. Do outro lado do pátio, vi a caminhonete azul e meu pai ao lado dela, com o casaco marrom que ele tem desde que eu estava no ensino fundamental, e minha mãe perto dele, falando em seu rosto. Ela não estava alta. É o que as pessoas erram sobre vozes perigosas. O vento trouxe para mim em pedaços, como o vento faz. E os pedaços foram estes. Ela tirou tudo de nós, Rai. Tudo que tínhamos, tudo que nos era devido. E você fica aí parado, e você sempre ficou aí parado. Observei os ombros do meu pai subirem em direção às orelhas, sua cabeça baixar, e suas mãos se abrirem e fecharem ao seu lado, como se algo estivesse sendo bombeado para dentro dele, um aperto de cada vez. Então ele atravessou o estacionamento, não correndo, andando, rápido, errado, um homem atrasado para algo, botas batendo no sal em um ritmo que ainda ouço em escadas às vezes. Eu não entendi, essa é a verdade, e parei de me desculpar por isso. Meu pai nunca levantou a mão para ninguém em sua vida. Ele era o tempo em nossa casa, nunca a tempestade. Acreditei nisso até ele estar a 3 passos de distância, e vi que ele estava chorando e que suas mãos já estavam se estendendo. Ele me pegou pelos ombros. Meu pai, 61 anos, 40 anos de chaves de torque em seu aperto, pegou meus ombros e me sacudiu do jeito que se sacode uma máquina de refrigerante que engoliu sua última moeda. E a voz que saiu dele foi uma que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Uma voz com ferrugem e lágrimas e 40 anos de tudo engolido nela, rugindo: "Devolve! Devolve, Vivi! Apenas devolve para ela!" E então o mundo virou de lado. Talvez ele me jogou. Talvez ele perdeu o equilíbrio no sal com a mão ainda cheia do meu casaco. O promotor diria: "Não importa." E a lei concordou. Bati no corrimão de pedra com o quadril primeiro. Coloquei minha mão direita para me apoiar e senti o pulso dar errado na borda coberta de gelo. Uma dor profunda, feia, estrutural, como uma gaveta forçada para fora dos trilhos. Meu cotovelo se abriu na pedra, meu lábio pegou o canto na queda. Então, sal, céu frio. As pessoas dizem que o tempo desacelera. O meu não. Pulou como um disco arranhado. Eu estava no chão e já havia botas e rádios, porque estávamos a 6 metros de uma porta de segurança do fórum e 2 policiais assistiram a tudo através do vidro. Eles imobilizaram meu pai no sal em segundos, e ele não lutou. Ficou mole, como se o fio que o segurava finalmente tivesse sido cortado. E minha mãe: quero esta parte no registro da minha vida.
Minha mãe ficou no meio daquele estacionamento a 6 metros de sua filha sangrando e não veio até mim. Ela gritou com os policiais: Essa é minha filha, isso é um assunto de família, não é da sua conta. Assunto de família. Sentei-me nos degraus congelados, com gosto de moedas na boca, observando meu sangue encontrar espaços entre os cristais de sal, pensando com uma calma que me assustou mais do que a dor. Lá está. Essa é toda a religião ali mesmo. Então um policial se agachou na minha linha de visão e fez a pergunta que dividiria minha vida pela metade. Senhora, você precisará nos dizer se quer prestar queixa. O pronto-socorro fez sua aritmética de paciente. Entorse grave no pulso, tala e imobilizador por 6 semanas. 3 pontos no cotovelo. Um lábio que me fazia parecer ter perdido uma briga de bar. Fotografias de tudo, tiradas por uma enfermeira com mãos gentis e uma voz de policial. Lado esquerdo, lado direito, régua para a escala. Meu pai passou a noite em uma cela e foi acusado de agressão, um crime de menor potencial ofensivo, explicou o policial. Como foi testemunhado por 2 oficiais e uma câmera de segurança com opinião própria. Raquel me buscou, me levou para casa, dormiu no meu sofá sem que eu pedisse. E na noite seguinte ela me levou de volta à cidade, porque havia 2 pedaços de papel que não podiam esperar pelo meu pulso. O primeiro foi uma petição de medida protetiva de urgência. Eu me qualificava, explicou a defensora, porque a definição legal abrange um pai com quem você morou, não importa há quanto tempo. Preenchi com a mão esquerda, escrevendo como uma criança da primeira série. 18. Anos em uma casa, condensados nas linhas fornecidas. O juiz concedeu a medida liminar no mesmo dia, com uma audiência completa marcada para a semana seguinte. O segundo papel era para o promotor, Dr. Campos, um homem cansado e decente, com óculos de leitura em uma corrente. Ele me disse que o caso era sólido, comigo ou sem mim, mas júris e juízes ouvem as filhas de forma diferente do que ouvem as filmagens. Ele deslizou o formulário de testemunha pela mesa e disse: Sem pressa esta noite. Leve para casa. Assinei na mesa dele. Há assinaturas que mudam seu nome sem mudar uma única letra. Entrei como filha deles. Saí como testemunha de acusação e entendi. No estacionamento, sob as luzes de sódio, com o braço imobilizado, que não havia como voltar atrás nunca. Foi a vez que me senti mais sozinha na vida. E ainda assim, de alguma forma, foi a primeira semana da minha vida. A mensagem de voz chegou 4 dias depois dos degraus do fórum, enquanto meu pai estava em liberdade provisória com uma ordem de restrição e, eu descobriria mais tarde, um catre no quarto de costura da Sônia. Era minha mãe e o calor estava de volta. O nascer do sol completo de gerente de banco, como se aquela manhã nos degraus do fórum tivesse sido um mal-entendido entre estranhos. Vivi, querida. Seu pai está doente com o que aconteceu. Você sabe que ele nunca te machucaria. Ele tropeçou. Todos puderam ver. Mas o município precisa de suas pequenas vitórias. Aqui está o que vamos fazer. Como uma família. Você dirá ao promotor que não vai testemunhar. Você retirará aquela ordem horrível que está humilhando seu pai na frente de toda a igreja. E você deixará o negócio dos honorários para lá. Vamos zerar tudo, e então você virá para casa para o jantar de domingo. Eu farei o assado. Tudo perdoado, querida. Tudo. Você terá sua família de volta. Fiquei no balcão da minha cozinha, no escuro, e ouvi 3 vezes. Quero ser honesta com você, porque uma história como a minha não vale nada se eu mentir para você no último ato. Aquela mensagem de voz me afetou, não a lógica. O assado. A palavra casa na boca dela. O tom exato, afinado por 32 anos do meu desejo por ele. Eu tinha um imobilizador no pulso, pontos no cotovelo e uma criança de 10 anos sob meu externo sussurrando. Ela disse perdoado. Poderíamos simplesmente acabar com isso.
Esse é o truque, amigos. O perdão oferecido era um produto, e a etiqueta de preço era tudo de verdadeiro que já havia acontecido. Caminhei até o parapeito da janela e peguei a xícara de chá da Júlia com a mão boa e tirei seu bilhete da gaveta e li de novo, a caligrafia torta se mantendo firme. Nunca foi sua dívida, Joaninha. Não a pague duas vezes. Salvei a mensagem de voz no arquivo do caso, não como prova, para que eu nunca mais me perguntasse por quanto o de como o perdão dela é vendido no varejo. A audiência da medida protetiva veio primeiro. Sentei-me a uma pequena mesa com uma defensora de vítimas. Levantei minha mão direita desajeitadamente por causa do imobilizador e contei a um juiz sobre o livro caixa. Os envelopes de sexta-feira. Os 14 anos sendo observada como uma conta. Os degraus, o corrimão, o sal. O advogado de ofício do meu pai fez perguntas cuidadosas. Meu pai nunca levantou os olhos de suas mãos. 5 anos, escreveu o juiz. Sem contato, sem mensagens de terceiros. 150 metros. Deveria ter parecido uma vitória. Pareceu assinar uma certidão de óbito para algo que tecnicamente morreu anos atrás. 6 semanas depois, veio o julgamento pela agressão em si, um julgamento sumário no juizado especial. Um juiz sem júri, minha mãe na segunda fileira com seu casaco de igreja e seu lenço de papel. O promotor construiu o caso como um homem assentando tijolos. Os policiais, as filmagens, o médico do pronto-socorro com meus raios-x e fotografias. Então eu, o advogado de defesa, fez seu trabalho. Não o odeio por isso. Não é verdade que você acabara de obter uma sentença contra a esposa dele naquela manhã? Não é verdade que há dinheiro envolvido que você ganhou? Esta ordem, esta acusação, toda esta performance não é apenas o último capítulo de uma vingança? E aqui é onde algo aconteceu que não planejei e não poderia ter planejado. Abaixei os olhos do jeito que se faz quando uma pergunta dói e vi as provas empilhadas na mesa da promotoria. Minhas pastas, minhas etiquetas, minhas abas datilografadas, 14 anos de recibos. E finalmente os vi. Não como cautela, não como o hábito de uma contadora. A poupança de provas de uma filha, décadas de depósitos, tudo esperando por um dia em que as provas finalmente totalizassem o suficiente para comprar o que outras crianças recebiam de graça. Eu vinha mantendo o livro caixa dela o tempo todo, do outro lado. Não estamos pedindo, estamos cobrando, ela disse na minha varanda, e eu também vinha cobrando, só que em uma moeda diferente, e a conta nunca, jamais iria fechar. Então, levantei os olhos e respondi a ele, e minha voz saiu nivelada. Não, senhor, não é vingança. É a primeira coisa verdadeira que esta família já colocou por escrito. A defesa chamou uma testemunha. Minha mãe. Acho que o advogado se arrependeu em 1 minuto. Ela começou composta. Esposa de 40 anos. Ele é gentil. Ele tropeçou. O sal, o gelo. Mas a compostura nunca foi a parede de sustentação da minha mãe. O livro caixa era. E o promotor só precisou se aproximar dele. Na inquirição, ele perguntou suavemente se ela havia dito ao marido naquela manhã que eu tinha tirado tudo deles. Ela se endireitou. Bem, não tirei? Ele perguntou se ela entendia que o caso cível havia acabado, que um juiz havia decidido que o dinheiro era meu, a casa era minha, que não havia dívida. E minha mãe desmoronou. Não como vidro, como uma represa. Uma costura primeiro e depois tudo de uma vez na frente da bandeira, do processo e de toda a maquinaria indiferente do município. Não acabou, disse ela, e sua voz saiu do registro de domingo. Não vai acabar até que ela pague o que deve. Eu dei tudo a essa garota. E ela se virou no banco das testemunhas, passou pelos advogados, pela advertência do juiz e encontrou meu rosto. E pela primeira vez em toda a minha vida, minha mãe falou comigo sem nenhuma doçura, o que, suponho, significa honestamente. Depois de tudo que investi em você, depois de tudo que paguei,
O juiz dizia: Senhora, senhora. E o martelo bateu, e o tribunal fez sua coisa de silêncio chocado. E nesse silêncio, o juiz, fim, disse que o réu foi considerado culpado e perguntou, antes da sentença, se a vítima desejava fazer uma declaração. Levantei-me com o braço imobilizado. Minha mãe ainda estava no banco a 3 metros de distância, respirando com dificuldade, e meu pai sentou-se na mesa da defesa com a cabeça baixa, menor do que eu já ouvira. E, amigos, tudo o que eu poderia ter dito, 14 anos disso, toda a caixa de arquivo disso, se reduziu como um molho se reduz ao que era realmente verdade. E era quase nada. E era tudo. Eu disse que não estava ali para cobrar. Disse que vinha pagando uma dívida inventada desde os 14 anos e que tinha acabado. E que acabar não era o mesmo que se vingar. Então olhei para ela. Só para ela. Amor não é um empréstimo, mãe. Eu disse uma vez. Disse baixinho. Ela se encolheu como se eu tivesse levantado a mão para ela. O primeiro encolhimento honesto que já vi em seu rosto. Então pedi ao juiz a coisa que nenhum dos meus pais jamais entenderá que foi misericórdia. Sem prisão. Aconselhamento, liberdade condicional. O que quer que ensine a um homem onde suas próprias mãos terminam. A sentença veio. 180 dias suspensos. 1 ano de liberdade condicional, controle da raiva, sem contato, a medida protetiva mantida. O martelo caiu. Meu pai murmurou algo na mesa. Poderia ter sido vivi, poderia ter sido desculpa. Ele não terminou, o que quer que fosse, e passei pela segunda fileira na minha saída, e minha mãe virou o rosto para longe de mim e não tirou nada de mim ao passar. Isso era novo. Essa era toda a guerra ali mesmo, terminando em um corredor de casacos no juizado especial, seu silêncio finalmente chegando a um endereço onde não podia cobrar juros. O corredor do lado de fora do tribunal tinha bancos de madeira gastos e claros, e em um deles estava sentado meu primo Daniel, filho da Sônia, 19 anos, com uma gravata que ele claramente não possuía até aquela semana. Ele se levantou rápido demais quando me viu, do jeito que os garotos altos fazem, todo cotovelos e desculpas. Não contei para minha mãe que vinha, disse ele. Eu só... Alguém da família deveria estar aqui para você, quer dizer, do seu lado do corredor. Gostaria de lhe dizer que disse algo gracioso, mas o que realmente fiz foi abraçar um adolescente em um corredor de tribunal com meu único braço bom até ele dar tapinhas nas minhas costas como se estivesse me fazendo arrotar. Pela janela, na porta da escada, pude ver meu pai no patamar abaixo com seu oficial de condicional, concordando com uma prancheta, aprendendo um cronograma de sua nova responsabilidade. Apenas dê a ela o que ela quer. Vivi. É mais fácil. 40 anos, ele pagou seu próprio pedágio naquela estrada e finalmente o levou aqui, a uma prancheta, a uma aula ordenada pelo tribunal, a uma filha da qual ele não pode se aproximar a menos de 150 metros. Mais fácil para quem, pai? Não disse a ele. Não haveria mais dizer coisas a ele. Aquela porta tinha uma ordem judicial agora, e o estranho luto disso me visitará nos dias dos pais pelo resto da minha vida. E fiz as pazes com as visitas. Em vez disso, virei-me para o garoto da gravata ruim que dirigiu 2 horas para sentar no banco certo. Com fome? Tem uma lanchonete do outro lado da praça que serve panquecas o dia todo. Eu pago. E Daniel, ouça-me nisto, porque é o lema da família agora, da sua geração em diante. Ninguém está anotando. A primavera chegou do jeito que chega em Minas Gerais. Lama primeiro, depois tudo de uma vez. A sentença dos honorários foi paga em parcelas. O escritório de Denise cuidou da cobrança, e eu fiquei fora do meio, e cada real foi para onde pertencia. Primeiro, o saldo que eu ainda devia à sua firma. Depois, de volta para as contas que este ano esvaziou. E não guardei 1 centavo além dos meus custos reais,
porque nunca haveria uma versão de mim que cobraria juros daquela mulher. O refinanciamento foi concluído em abril, o título limpo, a parcela mais leve, o fundo para o telhado se enchendo lentamente como um poço após a chuva. Minha mãe nunca conseguiu apelar. 2 advogados recusaram o caso e o prazo fez o que os prazos fazem. Ela e meu pai se mudaram para um apartamento em Divinópolis e, segundo todos os relatos, ela conta a história do seu jeito em cada mesa que ainda necessitada aceita. A filha que roubou uma herança comprou uma bela casa com ela e depois cobrou da própria mãe pelo privilégio de ser processada. Sônia ainda manda cartas, papel de verdade, selos de verdade. A família é para sempre, Vivi. Sua mãe está envelhecendo. A porta está sempre aberta. Não as respondo. E preciso que você entenda. Não é raiva, porque não estou com raiva da Sônia. E honestamente, na maioria dos dias, nem mesmo da Carolina. É mais simples que raiva. Aquela conta está fechada. Você não pode fazer um depósito em um banco que foi demolido. Não importa o quão sincero seja o cheque. Os cravos voltaram por conta própria naquele ano. Quarta primavera. Voluntários da semente da temporada passada. O que as senhoras do jardim me dizem que é exatamente o que os cravos fazem se você deixar o canteiro em paz. E aos domingos, mais frequentemente do que não, há um Celta cinza na minha garagem e um garoto alto na minha mesa da cozinha comendo tudo que não está pregado, enquanto eu o guio pelos formulários de ajuda financeira, linha por linha. De graça para sempre. O primeiro da família a ir, diz Daniel. O segundo, eu digo. Eu só peguei o caminho mais longo. Havia uma última peça de arrumação e eu a fiz em uma terça-feira comum, sem velas, sem cerimônia. Peguei a caixa de arquivo morto do armário. Sampaio versus Sampaio, em minhas próprias letras de forma, e a organizei uma última vez. O arquivo da escritura, as declarações de imposto de renda, os extratos bancários, de volta à prateleira, onde os papéis de trabalho pertencem. Papéis para viver. O cartão da Júlia foi para a gaveta com o meu passaporte, que é onde guardo as coisas que provam quem eu sou. E o tijolo de recibos de envelope de sexta-feira, 150 por semana na caligrafia impecável da minha mãe, dos 14 aos 18 anos. Segurei-o por um minuto e quero lhe dizer, senti algo enorme. Mas a verdade é mais gentil do que isso. Parecia segurar a conta de luz de um estranho. Papel vencido de uma conta fechada. Joguei-o na lixeira de reciclagem com a correspondência indesejada e os catálogos de sementes. Rolei a lixeira para a calçada e fiz chá na xícara da Júlia enquanto o caminhão ia e vinha. Naquela noite, escrevi a última linha no meu próprio caderno, e devo lhe falar sobre meu caderno, porque finalmente comecei um. Não é um livro-caixa, é um diário de jardim barato, com uma abelha na capa. E não há um único cifrão nele em lugar nenhum. Abril, escrevi. Os cravos voltaram por conta própria. Então sentei na minha cozinha silenciosa, na minha casa silenciosa, na vida que me disseram que eu nunca poderia pagar, e notei que o silêncio havia mudado de temperatura. Costumava ser respiração presa, agora era apenas noite. Ninguém viria cobrar nada, e tudo na casa, incluindo a mulher nela, estava finalmente totalmente pago. Então, aqui está a única coisa que sei. Toda a herança que tenho para lhe deixar. Se alguém lhe entregar uma conta, por amá-lo, você lhe deve o saldo. Você deve a si mesmo a porta. Porque o amor que mantém um livro-caixa nunca foi amor. Foi crediário. Essa é a minha história. Um livro, caixa verde. Uma caixa de arquivo morto e uma mãe que ainda está esperando para ser paga por uma dívida que nunca devi. Se esta história te lembrou que você tem permissão para parar de pagar, tome isso como seu sinal. Compartilhe com alguém que ainda guarda os recibos de sua infância. Deixe um comentário.
Inscreva-se e nos vemos na próxima.